O pequeno Brown começou a engatinhar recentemente, e isso significa que temos um pequeno problema. Basicamente, precisamos de algum tipo de grade de proteção para garantir que ele não chegue perto do nosso fogão a lenha. O problema é que a lareira tem formato de arco e não dá para achar algo que encaixe nela. Também ainda precisamos ter acesso a esta porta, então não há muito espaço para trabalhar aqui. Fiz um molde de papelão para servir de referência ao formato desejado do protetor de lareira. Algumas semanas atrás, fui ao centro de reciclagem local e vi um desses por 5. Isso é uma gaiola para cachorro e estou pensando se posso usar isso para fazer o protetor de lareira. A grade está presa por clipes de metal. Quero separar os painéis para ver com o que posso trabalhar. 3 desses painéis têm um tamanho consistente, mas quando medi o comprimento total e comparei com o molde, ia faltar cerca de 300 milímetros. Então vou precisar descobrir o que fazer para compensar essa diferença mais tarde. Essas pequenas travas não serão necessárias, então vou removê-las. Para moldar os painéis, eu os prendi na minha bancada com um sarrafo de 4x2, o que me permitiu manipular o formato até que eles ficassem bem próximos ao arco do meu molde. Neste ponto, achei que seria bom posicioná-los no lugar para ver como estavam ficando. Tenho essa peça extra que posso usar para preencher parte do espaço do painel que falta, mas como você pode ver, ela não é alta o suficiente. Tenho essa peça da porta que talvez possa usar. Parecia combinar com os outros painéis, mas ao colocar lado a lado, percebi que os espaçamentos eram diferentes. Mas usar essa peça ainda parecia ser minha melhor opção. Então, decidi cortar os painéis e uni-los para ver como ficava. Não ficou ótimo. Mas se eu colocar esse painel depois dos outros 3, ele ficará escondido pela cortina quase sempre. Assim, vai servir para unir os painéis. Pensei em usar prendedores de papel. O bom desses prendedores é que os braços cromados são removíveis, então servem bem como dobradiças entre painéis. O problema é que só tinha prendedores grandes e pequenos, mas precisava dos médios. Os pequenos não prendem bem as duas partes. Por enquanto, usarei abraçadeiras para unir os painéis, o que parece uma boa opção, mas devo trocar por prendedores de papel do tamanho certo depois. Depois, também usei abraçadeiras para prender os 2 painéis menores juntos. Lixei com minha lixadeira de cinta as partes enferrujadas dos painéis até ficarem lisas. Apliquei primer de óxido vermelho no metal exposto. E depois uma camada final de tinta preta acetinada. Ficou muito bem encaixado e acho que ninguém vai perceber aquele painel final improvisado, a menos que olhe de perto para fixar a proteção no lugar. Vou instalar alguns desses olhais de parafusar. Tenho alguns desses clipes de elo de reparo comprados em loja de material de construção. Eles facilitam remover rapidamente a proteção quando quisermos. Mas o bebê Brown só vai soltá-los se eu estiver subestimando suas habilidades com ferramentas. O melhor disso é que ainda podemos abastecer o fogão a lenha com a proteção no lugar. E também ainda podemos usar a porta atrás dela. Fiquei surpreso com o quão bem esse projeto ficou, e só levou algumas horas. Tenho troncos para cortar como lenha. Alguns são longos e retos, como este, outros curtos e difíceis de manusear. Então eu queria construir algum tipo de gabarito para segurar troncos, para tornar o corte desses troncos mais seguro e fácil. E eu tenho aqui algumas tábuas velhas de 4x2 reaproveitadas que posso usar. Cortei as extremidades em 45 graus com a serra circular e quero 4 peças de comprimento idêntico para formar 2 formatos de X. Eu poderia apenas ter colado e parafusado essas peças para este projeto. Quis testar encaixes de meia madeira, então fiz cortes de alívio, ajustando a lâmina para atingir metade da espessura das tábuas.
E depois, limpei as faces com um formão. Sempre parece ter um nó complicado no caminho toda vez que faço um encaixe de meia madeira assim. Elas se encaixaram muito bem, e depois de repetir o processo para fazer uma segunda peça idêntica, fui procurar alguns pedaços de pinho que eu pudesse usar para unir as duas peças. E eu realmente não me importo com a aparência disso. Vai ser maltratado depois de qualquer jeito, então só precisa funcionar. Eu coloco um trilho em cada lado para toras mais longas como esta aqui. Esse gabarito é perfeito. Posso usar o joelho ou o pé para segurar a tora com segurança ao cortar com a motosserra. Porém, quando a tora encurtou, notei que o gabarito precisava de suporte central. Então, fiz esse bloco com alguns cortes em 45 graus que posso montar nos dois trilhos que adicionei anteriormente. Funciona bem até com toras bem grandes como esta. É menos eficaz com toras de formato irregular, mas ainda assim cumpriu o trabalho. Se você tiver alguma sugestão de como melhorar isso, ou se já viu ideias melhores em outro lugar na internet, por favor, me avise nos comentários. Mas estou bem satisfeito com isso. Como você pode ver, o gabarito ficou marcado após uma manhã cortando lenha. Mas tudo bem, posso seguir acrescentando peças ou consertando para mantê-lo funcionando. E o melhor é que dimensionei para guardar embaixo do meu suporte para madeira, atrás da porta de enrolar. Assim, fica fora do caminho, mas acessível quando preciso. Caso queira saber como processo lenha, uso este rachador de madeira há 11 meses e estou muito satisfeito. Como pode ver, montei em uma base de madeira simples só para pisar e segurar. É uma coisa chinesa barata, então não esperava que durasse muito. Mas, na verdade, ele aguentou muita pancada forte com minha marreta de 45 quilos. E não mostra sinais de deterioração. Ele até aguenta um tronco grande como este aqui. É ótimo ter a lenha processada para secar no verão e estar pronta para o próximo inverno. Esta mesa foi deixada pelos antigos ocupantes do nosso bangalô. Notei recentemente o quanto a uso, então é hora de dar atenção a ela. Não acredito que acabei de dizer leve. Enfim, eu gosto dessa mesa porque ela é leve e fácil de mover. E a base é de aço maciço. Foi soldada à mão, é resistente e pode ficar do lado de fora. O tampo de compensado já está gasto, então quero fazer um novo e transformar a mesa em uma mesa de trabalho para a área externa. Os parafusos do tampo estavam tão enferrujados que só consegui cortá-los. Com disco flap grão 80 na esmerilhadeira, quero remover o máximo possível da pior ferrugem. Não me preocupo em deixar o metal totalmente limpo, só quero remover o pior da ferrugem. Esse trabalho deve ser feito do lado de fora, mas estava chovendo. Então só abri as portas e janelas e coloquei um respirador. Depois aplico o primer de óxido vermelho e finalizo com preto acetinado. Considerei colocar travessas embaixo para reforçar a mesa, mas nunca tive problemas antes e não quero aumentar o peso sem necessidade. Vou fazer o tampo com algumas tábuas de deck reaproveitadas. 4 dessas devem ter a largura perfeita para fazer o tampo. E também vou usar um pouco de telhado reaproveitado. Peças de encaixe vão unir as peças, um em cada extremidade e um no centro. Estou usando cola de poliuretano e um espaçador de 5 mm tipo dominó para que a água da chuva possa passar entre as tábuas. Eu tinha um pouco desse stem para a área externa cinza, claro que posso usar para ajudar a proteger a madeira quando ela estiver do lado de fora, o que vai acontecer de vez em quando. Tenho um plano engenhoso para guardar isso em um lugar bem pensado quando não estiver em uso. Estou usando alguns parafusos para telha que encontrei na minha gaveta para fixar a base no tampo, principalmente porque eles já vêm com uma arruela, o que facilita prender na estrutura. Então é isso. Ela é resistente e foi dimensionada para caber atrás da minha porta de enrolar, o lugar ideal para guardar.
já que raramente uso essas portas duplas.